Aqui Jesus Cristo transporta você para a verdadeira recompensa da verdadeira obra feita em nome dele, da verdadeira religião. Ele disse, não se banqueteie com aqueles que têm, não dê para os que têm, não faça favor aos que já têm. Ele disse, procure os que não têm, não mande dinheiro para cima, mande para baixo, não mande poder para cima, mande poder para baixo. Chame os pobres, chame os aleijados, chame aqueles que não têm o que comer, chame os cegos, chame os esquecidos, irmãos, e faça por eles. E aí você será bem-aventurado. A bênção, a recompensa de Deus, não é para aquele que pratica a religião dos homens, que fortalece a religião dos homens. Isso tudo é vão, em vão me adoram, ensinando normas que são doutrinas, ensinamentos, preceitos de homens. Adorar a Deus no espírito e verdade, adorar a Deus em Cristo, é fazer o bem a alguém, como diz a Escritura sagrada. Chame o que não tem, dê ao que não tem, favoreça o mais fraco, fortaleça o mais fraco, e você terá um tesouro no céu. E quando for o dia da ressurreição, você receberá a sua recompensa. Qual recompensa? Vinde benditos de meu Pai. Porque eu estava com fome, e você foi lá me dar comida. Graças a uma sociedade injusta eu passei fome. Porque eu não tinha capacidade, eu nasci em um lar de pobre. Eu nasci com uma mente não sofisticada. Ou porque eu estava com sede, você foi me dar água. Vocês pegaram a força de vocês, se uniram e foram aos países, os países africanos, os países da Índia, enfim, vocês se uniram em meu nome e foram lá resolver o problema, depois de terem resolvido o problema aqui, onde vocês estavam. Fortalecendo os fracos, anunciando o reino e pregando o evangelho aos pobres e dizendo para eles, o reino é de vocês. Por que não vemos um discurso de um líder religioso como Jesus? É impossível eles pregarem o evangelho do reino de Deus, porque eles têm o seu próprio evangelho. O evangelho de Jesus diz, venda o que tem, dê aos pobres. Eles dizem, venda o que vocês têm e tragam para nós. Há um contraste. Folhas de Adão, contrastado com a verdade, contrastado com Deus, é uma vergonha. Denúncia, desmascaramento. A luz veio e brilhou e manifestou que as obras das trevas eram más. Ainda diz o texto bíblico, de Tiago capítulo 5, do verso 1 ao 6. Veja só como o governo religioso imita estas obras. Atendam agora, ricos, chorem e lamentem por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm vivido regaladamente sobre a terra. Vocês têm vivido nos prazeres. Vocês têm engordado o vosso coração em dia de matança, por assim dizer. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Estes ensinamentos de Tiago, eles são fortalecidos pelos ensinamentos de João. Veja o que disse o apóstolo no capítulo 3 da sua primeira epístola. Olha a declaração do apóstolo de Jesus Cristo. Ora, 1 João 3,17, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e lhe fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor de Deus se manifesta em lençóis, em roupas, em comida, em saúde. O reino de Deus, a justiça de Deus, se manifesta em suprir a necessidade ao pobre. Não amemos de palavra,
nem de língua, mas de fato e de verdade. Não queremos discursos, não queremos sermões, queremos ação, queremos que todos, em nome de Cristo, saiam da caverna, saiam do aprisco, saiam do curral e vão em busca dos desgarrados, e vão em busca dos esquecidos, e prestem culto a Deus nos presídios, nos hospitais, nos países pobres, nos bairros pobres, nas casas pobres, entre os famintos, entre os indefesos, entre os injustiçados, que prestem culto a Deus em Cristo Jesus, e Cristo está na pessoa dos pobres. Nós vamos ver mais uma experiência. E com essa experiência, nós vamos definir a questão. Jesus Cristo, Ele está pregando. E mais uma vez um líder religioso tenta confundi-lo. E pergunta para ele, Lucas capítulo 10, verso 25, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus Cristo prosseguiu dizendo, o que Jesus vai falar agora não é uma parábola. Ele vai contar uma história de algo que aconteceu e ele vai mostrar as folhas de Adão, a religião dos homens, em contraste com a religião de Deus. E ele começa a história dizendo, verso 30, certo homem, descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos sofrimentos, muitos ferimentos, se retiraram, deixando-o semi-morto. Casualmente, percebam, casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo ali o homem caído, passou de largo. Aquele homem caído ali não era um homem qualquer, era um irmão dele, era um judeu. Era um membro da sua religião. Era alguém que olhava para ele, este sacerdote, como seu líder, como seu pastor, papa, padre. Era o maioral da igreja, era o maioral da religião. Era um homem que praticava todos os requisitos da religião. Mas quando viu o seu irmão caído, ele passou de largo. Percebam a semelhança poderosa com todos os líderes religiosos. Eles podem até ajudar como uma satisfação ou como marketing da sua empresa religiosa, mas eles não aceitam o apelo de Jesus, venda tudo que tem. Quando Jesus disse isso ao jovem rico, uma coisa te falta, o que faltava para o jovem rico era simplesmente tudo. Você está possuindo o que não é seu. Você tem sobre si o que não é seu. Então o que falta para você é tudo. Venda tudo o que tem. Dê aos pobres. Não um departamento, é tudo. Faça tudo beneficiando o pobre, não a você mesmo. Venha e me siga então. Você terá um tesouro no céu. Você poderá pregar para as pessoas de um tesouro no céu. Porque você vive a esperança desse tesouro no céu. Porque você não tem tesouro na terra. Esse chamado ao apostolado, esse chamado à verdade de Jesus Cristo. Siga-me. Então, depois desse líder religioso, o sacerdote, passa um outro. Jesus continua dizendo, verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. O levita também era líder religioso, ele estava colocado como líder religioso. Mas ele era um líder de menor escalão, um líder mais humilde, com menores posses, com menor destaque, estava mais perto do povo. Quem sabe, conhecia melhor as pessoas, era mais humano, falava mais de amor. Mas quando viu o homem caído ali, seu irmão, ele também passou de largo. E semelhantemente ao sacerdote, ele estava passando casualmente, ele poderia, de todas as formas, interromper a sua viagem casual, o seu passeio característico dos líderes religiosos.